Para a gente começar a ter exemplos, então, aqui para não ficar muito aberto. A gente vai lá, então, agora começar a olhar para cada um deles. Tá? Se a gente fosse começar aqui pelo primeiro, o Brahma Granthi. Tá? Então, esse primeiro Granthi, na base, ele é denominado Brahma Granthi. E para a gente começar a entender essa fluidez ou a não fluidez dele e como é que a gente colocaria um sentido da gente a partir desse Granthi, pensa que esse Granthi, ele é o primeiro Granthi. Então ele é o Granthi que está trabalhando no sentido da vida com algo muito visceral e que a gente poderia traduzir na lógica da vida encarnada com os bens materiais. Isso seria o mais visceral que a gente pode, é aquilo que a gente pode pegar com força mesmo. Então a gente está trabalhando nível visceral de você poder pegar para ter garantias. Então assim, quando você pega um objeto e você fala, isso é meu, mas porque você está pegando, aquilo é palpável. Então é esse nível de criação que a gente está entrando aqui, de uma criação física palpável. Então o Brahma Granthi vai dar aí, se a gente não tiver com esse campo fluindo livremente, uma conclusão óbvia que vocês já podem ter chegado aí é que você vai dar sentido a você mesmo a partir do tanto de coisas que você tem. E como esse Brahma Granthi se relaciona ali com o primeiro chakra, ele vai também causar uma impressão intelectual de que quanto mais você tem, mais segurança você tem na vida. Então, duas questões aqui, ó. A primeira é, você vai dar um sentido de você a partir das coisas que você tem. Então, se você tem determinados tipos de coisas, você se sente melhor porque você parece uma pessoa que tem aquelas coisas. Então, as coisas que você tem interessam. A gente poderia falar aqui assim, então, em estilos de design, né? Se você tem uma casa com um determinado tipo de design, você se sente uma pessoa tal. Agora, se você tem uma casa que é um outro tipo de design, você se tem, né, um minimalista, já se sente e se dá uma identificação para si a partir do minimalismo que tem na sua casa. Alguém hippie e que vai ter a casa hippie vai se dar um sentido de si a partir das coisas que tem. Se você tem um carro X e esse carro é de determinada marca, de determinado nível social, você se dá a noção de si a partir disso. Casa, e por diante, todos os exemplos que vocês podem ter. E um adicional aí é que, num nível de desequilíbrio, você vai precisar dessas coisas para sentir uma sensação de segurança em relação à sua própria existência. Porque esse Granthi está lidando com esse sentimento de existir na vida, e existir na vida material. Por isso que ele tá falando dessas questões materiais. Num nível de desequilíbrios, você vai usar a matéria para dar um sentido a si mesmo. Num nível elevado, você vai usar a matéria para executar aquilo que a alma precisa. Então, o nível de relacionamento com os bens materiais altamente equilibrado. Você tem a sua casa, mas você sabe que ela não determina aquilo que você é. Então, a partir do seu bem material, você não sente uma pessoa X ou uma pessoa Y. Você sente que aquele bem material ele está a serviço da propagação da sua identidade que está fluindo e que precisa daquelas condições, daquele nível de recurso para se expressar. E ela tem aqueles recursos e se expressa a partir daqueles recursos. Se aqueles recursos não forem mais necessários para expressar a identidade, naturalmente eles saem da vida, você troca de recurso, muda, não tem um sentido de apego, porque não tem a ideia de si sendo dada a partir daquele recurso. Então podemos pensar o Brahma Granthi com os recursos que a vida nos proporciona, materiais, tá, físicos, esses recursos, e que se no nível, esse nó, esse gancho foi feito, você usa esses recursos para expressar a própria identidade, a própria força da vida, no momento, num fluxo de movimento, ou se o nó não foi dado, ou não foi desatado, ou você não acessou esse campo, você vai dar um sentido de si a partir das coisas que você tem. Então, basicamente, esse Granthi está falando sobre isso, sobre os recursos materiais e o sentido que você dá a você mesmo a partir daquilo que você tem, ou a utilização que você faz desses recursos para expressar a sua identidade que já está vigorando e sempre está. Brahma Granthi. Esse é o primeiro acesso lá. Se a gente conecta, faz a conexão desse nó, acessa um novo nível de percepção da vida, a gente vai entrar aqui no Vishnu Granthi, que é o nível aqui do coração. Se esse Granthi de baixo, ele estava falando sobre os recursos materiais, a gente entra no nível mais sutil aqui, está para cima, então a densidade mudou. Aqui é o mais denso possível, tamas,
tá? O mais denso possível. Aqui a gente já está em Rajas. Então a gente está no intermediário aqui, já não é tão denso quanto lá embaixo. Então o nível de percepção da vida não precisa mais dessa estrutura visceral, de você precisar segurar e tocar nas coisas para sentir que elas existem. Então o que a gente poderia daí falar aqui num nível mais, digamos assim, sutil que o primeiro, mas que ainda não é tão sutil quanto esse, sabendo que nós temos 3 grandes principais aqui, né, e sabemos que esse seria o mais sutil. Nesse nível aqui, que é o intermediário, ele não é tão sutil, então ele não está falando de coisas. Talvez ele não está falando ainda de uma pura espiritualidade, um puro acesso a um campo infinito, porque ele não é o mais sutil. Então, o que esse grande aqui vai estar falando? Ele vai estar falando das nossas relações pessoais. Porque ele é um nível que ele não é nem visceral, porque você não precisa pegar a pessoa para você sentir que você se relaciona com ela, mas ele também não é altamente sutil, porque você precisa de uma outra pessoa, precisa de pessoas ou de um grupo de pessoas, né, em volta de você para sentir que há uma conexão. Então ele ainda depende de algo externo para acontecer. Então o primeiro depende dos recursos externos, né, ou para você utilizar de forma equilibrada a favor da identidade, expressando a sua identidade, ou para você dar um sentido equivocado de si mesmo, baseado nas coisas que você tem. E aqui, um acesso a esse campo de relacionamento, que vai também trabalhar um nível desequilibrado, a noção de si mesmo, lembra que é sempre noção de si mesmo, a partir do que os outros pensam de você. Então você vai depender do que os outros acham de você para dar um sentido a você mesmo. Isso pode ser, num primeiro momento, vocês podem pensar assim, então vocês podem até conhecer pessoas assim, aquelas pessoas que querem agradar todo mundo, porque elas não podem desagradar ninguém. Porque se elas desagradarem alguém, o sentimento que ela tem, a sensação, né, o sentido de si que ela tem dela mesma se quebra. E, portanto, ela pode deixar de existir para ela, né, essa possibilidade, a partir de uma desaprovação do outro. Então, ela vai ficar buscando a aprovação do outro o tempo inteiro. Pense na sua vida, e se você não faz isso para dar um sentido de si. Se você faz isso na sua vida, é porque você está com alguma falha, alguma defasagem, essa conexão não foi feita de forma completa, ou um emaranhado aí impedindo uma fluidez mais livre, energética no teu sistema, nesse campo aqui do Vishnu Grande, ou do quarto chakra. A gente poderia também aproximar o quarto chakra, e que vai também se relacionar lá depois com o 6. Mas no Vishnu Grande, então, as relações humanas. Ou você vai ficar querendo agradar para receber a aprovação dos outros e dar um sentido de si a partir da aprovação dos outros, ou você vai querer desagradar. Tá? Tem essa possibilidade também. Você vai desagradar para ter a reprovação, e pela reprovação você se distancia de certos grupos e você reforça a sua identidade, ou aquilo que você pensa ser. Aqui não vamos usar a palavra identidade, vamos usar a palavra personalidade. Então, quando você se distancia, você reforça a sua personalidade que não se parece com aquele grupo com o qual você está querendo a desaprovação. Por isso que você está querendo reafirmar um certo nível de personalidade. Mas você está dando um sentido a si mesmo ainda pelo que o outro pensa, ou seja, ainda está externo. Isso no nível desequilibrado, você sempre vai precisar da aprovação ou da desaprovação do outro para dar um sentido a você mesmo. E esse é o nível aí, vocês podem pensar, que vigora basicamente na internet, né? É o nível da aprovação o tempo inteiro do olhar do outro. E que o nível de curtida, o nível de sei lá o quê, o nível de não sei o quê, o nível de não sei o quê, diz algo sobre você, e você se sente melhor ou pior por causa disso. Perceba se não acontece isso. Você não vai lá investigar para ver quantas pessoas curtiram, ou se você teve uma repercussão X ou tal, e você se sente mais ou menos a partir daquela repercussão. Você pode até às vezes tentar se enganar, dizer que você só estava querendo checar, né? Não estou falando que é possível ter um olhar claro sobre isso, tá? É possível. E já vamos falar da parte equilibrada disso. Mas normalmente nós estamos dando um sentido de si para nós mesmos a partir dessa aprovação do outro. E aí nas redes isso foi pulverizado, foi levado a uma potência gigantesca, onde a gente depende o tempo inteiro, a gente pensa o tempo inteiro no que vai falar, em como vai falar, porque pode soar para alguma pessoa de um jeito assim, para o jeito do outro. E você quer colocar tudo isso numa conta para que o teu sentido de si esteja tranquilo em relação à percepção dos outros. E é impossível você querer a aprovação de todos ou a desaprovação das pessoas que você quer desaprovado. É melhor que você haja livremente e o outro se conecte com você da forma que couber a ele em cada instante. Essa é a maneira equilibrada de trabalhar o Vishnu Grande. É quando você já tem a sua própria percepção sobre si mesmo, independente do outro,
e ela transborda para o outro. E aí o outro recebe aquilo com uma grande alegria, porque o sentido de si não está baseado no que o outro recebe, está baseado no que você emana. Então, a quantidade de amor que você emana, independente se o outro percebe ou não percebe isso, está dando sentido a você mesmo. Essa é uma estrutura equilibrada para esse grande. É quando você fez a conexão, é quando esse nó se fechou e houve um acesso para esse fluxo energético continuar fluindo. Então você, a partir daquilo que você emana, você tem o sentido de si. Tá? Depende de você, depende do quanto você está emanando tranquilidade, clareza, amor, vitalidade, e isso dá para você o sentido de si, independente se o outro está percebendo isso ou não. Tá? Então, a clareza sobre si mesmo também, aqui. A partir disso, mais diante das relações. Então, se a gente estava lá no primeiro nível, dependendo das coisas materiais, aqui a gente depende das relações, já um nível mais sutil, mas ainda depende dessa relação externa. E aqui que a gente sobe aqui agora para isso que nos interessa mais, que é esse Shiva Grande. Esse Shiva Grande que se conecta diretamente com o sexto chakra, e ele vai dizer respeito aqui. Então, se a gente aqui dependia dos bens materiais, aqui das pessoas, aqui a gente só depende de nós mesmos. Tá? Não depende mais dessa dinâmica externa, aparentemente. Não que os outros precisem, mas na polaridade desequilibrada dos outros, precisa. Mas, ao mesmo tempo, na polaridade equilibrada, a relação, por exemplo, humana, é um fato da vida. Então, quando você emana a sua própria luz e se relaciona com outras pessoas, acontece uma potencialização dessa magnitude aí da sua própria vibração e do outro, e um campo de acesso se abre. Essa ideia de comunidades que se juntam para meditar, para fazer coisas, porque quando você emana aquilo que você é e se junta com outras pessoas, aumenta esse campo de intensidade, aumenta a intensidade e você pode acessar níveis mais sutis. Esse é um benefício para você também. Então, por isso que não é errado se relacionar, né? Só porque você pode dar uma ideia de si a partir do relacionamento. Não, você precisa encontrar uma forma equilibrada de se relacionar. Não é errado você ter coisas, você precisa encontrar a forma onde esses recursos sirvam ao propósito, tá? A liberação, a sua própria liberação como ser, como estado de consciência, e não para dar sentido a você a partir dessas coisas. Então não tem nenhum equívoco na vida acontecendo no material e nem nos relacionamentos humanos. Você não tem que fugir disso. Essa não é a nossa proposta aqui. Mas aqui a gente acessa, então, a esse campo onde é um olhar para si mesmo. E aí veja que interessante, porque esse campo aqui vai se relacionar aqui com isso que a gente tem aqui, que são as tradições espirituais. Ou no nível intelectual, acadêmico, quem é aí do nível acadêmico também talvez perceba essa estrutura aqui muito fortalecida e gerando o sentimento de si a partir dessa estrutura. Porque aqui o que interessa? Né? Num nível desequilibrado, o nível de coisas que você sabe vai dar o sentido a você mesmo. Então, é muito claro esse estereótipo do acadêmico arrogante, porque ele acha que sabe mais que o outro, porque ele sabe mais, ou porque ele leu mais livros, ou porque ele fez mais isso. E no nível espiritual, é muito comum as pessoas que se sentem mais que as outras, porque elas acham que já viveram mais momentos espirituais, ou porque elas estudaram mais textos sagrados. Isso era um grande problema lá na época de Buda, por isso que Buda veio quebrar com isso. Isso era um grande problema na época de Guru Nanak, por isso que Guru Nanak veio quebrar com isso. Então, assim, isso acontece sistematicamente ao longo da humanidade quando você acha que, ao adquirir conhecimento, esse conhecimento vai dar para você o sentido de si. Parece que está fora, parece que está dentro, né? Ainda aqui, quando você pensa nisso. Mas já está fora, porque você precisa desse conhecimento que vem de fora para dar uma ideia de si mesmo. E vai ter, então, um grande problema aqui dessa intelectualização da vida. A vida fica muito racional a partir disso, porque ela precisa ter método, ou ela precisa ter certezas. A clareza aqui é confundida com essas certezas da razão, porque é um nível que está falando de clareza, né? Mas de clareza, de claridade, de luz, não de razão metódica e de certezas bobas que são baseadas em achismos e que a gente traduz isso como uma certeza e um conceito e assume isso como uma realidade para a gente estar ok. Porque justamente esse campo aqui também, ele tem essa possibilidade de... Porque como o nosso campo mental é muito forte, tá? É a questão central aí do humano no sentido de resolver, nós precisamos resolver essa instância mental para resolver a ideia de ser humano. E esse campo mental, ele é muito potente.
ele consegue, a partir disso que você pensa, projetar uma espécie de realidade em que você mesmo acredita nela. Dentro do nível espiritual, isso é o que acontece muitas vezes. Então as pessoas projetam que elas já estão em algum nível de espiritualidade e de alguma forma elas conseguem projetar isso num campo próximo e elas conseguem vivenciar isso num nível superficial, mas que dá a impressão para elas mesmas de que elas já estão vivendo uma grande espiritualidade. Então esse nível aqui é muito crucial aqui para essa nossa trajetória, e é por isso que uma prática física e você ter aí métodos de intervenção no teu sistema biológico é uma garantia para você não ficar preso nessa intelectualidade, tá? E você conseguir desestruturar essas imagens pré-concebidas. Por isso que quando a gente vai falar de glândula pituitária, eu falo para vocês que aqui é onde está gravado os velhos padrões, a velha forma de olhar para a vida. Porque nós precisamos desbloquear essa velha forma de olhar para a vida para cogitar que isso que a gente está projetando pode não ser real. E a gente aceita muito fácil algumas coisas, sem questionar. Né? Se vale a pena para a gente, você aceita e ok. Né? Você não questiona aquilo. Por isso que eu falei em algumas aulas atrás, a questão da dúvida lá, que essa dúvida crítica ela é interessante, para que você possa ter esse nível crítico de parar e olhar assim, tá, espera, e se isso não for? Porque isso te ajuda a sair de algumas ciladas aí. Isso no nível elevado vai simplesmente só virar uma paranoia, né? Você vai ficar questionando tudo. Então, há um campo onde a dúvida crítica ela é viável e há um nível de pulo no escuro, que é o que esse nível aqui vai nos dar quando você equilibra, você junta esse nó aí, esse do Shiva Grant, e você acessa um campo de desconhecido. Essa clareza que precisava de racionalidade para ter certeza, passa a ter a certeza no desconhecido. O Akal ele gosta de ele contar uma história que ele remete a Buda, e que eu ouvi dele, né? Então eu não ouvi na tradição de Buda, mas ele conta assim que Buda tinha uma metáfora que ele falava assim que o conhecimento é o barco por onde a gente cruza o oceano de uma margem a outra. Então a gente utiliza o conhecimento, essa função cognitiva, essa intelectualidade, o Gyan, que nós também estamos tateando um pouco aqui quando a gente está falando disso, para cruzar o oceano, e que o Guru Nanak vai chamar o oceano, o desafiante oceano da vida, ele vai chamar assim. A gente usa o conhecimento para cruzar esse oceano e para chegar na outra margem. Mas o ser humano precisa pisar na outra margem para experimentar o que é estar na outra margem. Você não pode ficar no barco olhando para a margem e achar que você, por estar vendo a margem do outro lado, né, ou está muito perto de você, que você já está experimentando o que é estar lá. Você precisa sair do barco. Então você precisa abandonar essa necessidade da intelectualização ou dessa certeza intelectual que dá sentido a você mesmo para experimentar o desconhecido. Mas isso, quando você faz essa parte aqui, quando você acessa essa parte e entra nesse outro portal aqui de acesso, e você pode dar um pulo no desconhecido, surge daí uma grande luminosidade. É sobre essa clareza que esse grande está falando. Sobre a clareza de ir em direção ao movimento natural da vida. É o que vai dizer depois aquele mantra que nós fizemos na aula passada lá, Gobind, Mukandi, Udari, Apari, Hariam, Karyanandrinam, Yakam. É esse acesso ao desconhecido que se mantém no desconhecido acontecendo inevitavelmente. Mas você usa essa estrutura a seu favor para cruzar o oceano. Então o nível de pensamento crítico é importante, mas ele não define, ele não pode definir o seu sentido de si. O seu sentido de si é definido pelo nível de claridade, de luminosidade acessado por esse portal ou por esse emaranhado de nós energéticos desbloqueado ou por esse gancho aí conectado e dando acesso a um outro campo de infinitude. E que a gente já falou aqui num outro momento, então eu falei aqui, né, que esse primeiro grande se relaciona com tamas, com os gunas, né? Tamas, rajas e esse é o sattva. Mas se vocês lembrarem, eu falei em algum momento que a gente não estuda normalmente, né? No nível, nos primeiros níveis de estudo iógico, um quarto guna aí. Existe uma quarta vibração da vida e ela é uma quarta vibração paradoxal. Então, quando a gente acessa primeiro, segundo e terceiro guna, a gente acessa um quarto guna. E que aí eu faria essa conexão com vocês aqui com o Guru Granth. Tá? Por isso o Guru Granth Sahib é um grande mestre vivo e um portal do infinito. Tá? Porque quando você acessa o Guru Granth, você acessa o sétimo chakra, ou o 10º portal da Samdwara, né? A 10ª porta no sistema energético. E o da Samdwara
O sétimo chakra é o único ponto energético no ser humano que se conecta com o infinito. Então, esse Shiva Granta aqui, ele dá acesso a esse ponto infinito, a essa clareza, ou esse eterno sol, como a gente canta lá no fim da aula, que o eterno sol te ilumine, dá acesso a esse eterno sol, Guru Granta. Por isso que os Kriyas e o nosso Sadhana é a única alternativa que a gente tem. Tá? Você não vai conseguir resolver isso fiscalizando a partir da mente, porque a mente é justamente a questão que está promovendo esse senso de identificação, ou senso de sentido de si mesmo, a partir da intelectualidade, a partir do que ela mesma sabe, ou pensa saber, ou pôde acumular. Ainda assim está falando de acumulação. Tá? E nós estamos aqui falando nesse campo, quando a gente considera a linha do arco, de projeção, não de acumulação de nada. Você não tem que continuar acumulando coisas, você tem que se lançar no desconhecido. Você tem que pular para esse quarto guna, para esse quarto estado da mente, para essa possibilidade de acessar esse campo infinito aqui do Guru Granta. Esse grande acesso ao Shabad, ao yoga, ao sentido de ser yoga em cada instante, em cada momento. E, curiosamente, percebam, não é à toa que o Brahma Granta aqui é o primeiro Brahma, Brahman, né? Então, na perspectiva lá das três instâncias do divino, Brahma, Shiva, Vishnu e Shiva, Brahma, o que cria, Vishnu, o que sustenta. Então, criação, está falando dessa vida que é criada na matéria, que é um dilema para a gente. Então, essa criação visceral, material, da sustentação. O humano se sustenta nas suas relações, que o humano nasceu para se relacionar, por isso que tem campos energéticos que se relacionam com as outras instâncias. Essa sustentação corre a partir desse campo. Mas Shiva é o destruidor, é o que desestrutura tudo que está previamente estruturado. E, por acaso, olha que interessante, é aqui que a gente se prende na intelectualidade. E o nome da solução para isso é Shiva, é desestruturar aquilo que está previamente estruturado, para abrir espaço para o quê? Para o novo, para que o novo possa acontecer. Você desestrutura para abrir espaço, e quando você abre espaço, algo pode acontecer. É sempre assim, quando está muito cheio, nada pode acontecer. Agora, quando você desestrutura e você abre espaço, aí algo pode acontecer.